Apocalipse, capítulo de número 21. A partir do versículo 3, nós vamos ler até o versículo 7. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles. Então ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas estas coisas passaram para sempre. 5. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse: escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas estas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Amém. Por favor, sentem-se, irmãos. Na despedida de Jesus dos discípulos, o discípulo chamado Pedro perguntou para Jesus a respeito de João e a respeito dele. O que será feito? E Jesus respondeu a Pedro: por que você está preocupado com o que vai acontecer a ele? E se eu quiser que ele fique até que eu volte? Jesus deu uma calibrada em Pedro. É muito bom quando Jesus dá uma calibrada na gente. Muitas vezes Jesus já me deu uma calibrada. E eu estou aqui nesta noite graças a estas calibradas de Jesus. Pedro esteve no Monte Tabor. Foi um dos 3 discípulos que presenciaram um dos momentos mais extraordinários da história humana, a transfiguração de Jesus. Ele presenciou muitos dos milagres de Jesus. E dos 12 discípulos no barco com Jesus no dia da tempestade, foi o único que pôs os pés para fora do barco e andou com Jesus sobre as águas, por um tempo, mas andou. Mas Pedro não se tornou quem se tornou porque andou sobre as águas.
nem por causa do Monte Tabor, e nem porque presenciou os milagres de Jesus. O que fez Pedro se tornar a referência de fé para a igreja, se tornar quem se tornou, foram as calibradas que ele levou de Jesus. Não é gostoso ser calibrado. Mas são as calibradas, são os apertões de Jesus, que nos posicionam para produzir, para a glória do nome do Senhor. Jesus encerrou o assunto com Pedro. E a história de Jesus não termina com João naquele dia. Ela continua. E por que Jesus tratou João de maneira diferente? E no entendimento dos discípulos, deu a João um privilégio. O coração dos discípulos aparentemente nutriu um sentimento equivocado a respeito de João. Porque talvez naquele momento eles ainda não entendessem que privilégio corresponde a um preço cobrado perfeitamente proporcional ao tamanho deste privilégio. É claro, meus irmãos, que quando vemos alguém sendo usado poderosamente nas mãos do Senhor, nós reconhecemos que esta pessoa recebeu um privilégio. Mas o privilégio se sustenta em um alicerce. É uma edificação que se sustenta em um alicerce. E esse alicerce que sustenta o privilégio é o preço que é pago para que o privilégio seja colocado sobre ele. Então você se inspira com Elias, que tem autoridade de abrir os céus e fazer com que o fogo, pela sua oração, como resposta de Deus, caia sobre o altar, diante de uma multidão de testemunhas. Mas o que sustenta esse privilégio é um alicerce. Ele pagou um preço. Então nós queremos a chave que Elias tinha para abrir os céus, mas temos tanta dificuldade em pagar o preço que ele pagou. Missionário Manuel de Melo foi um dos homens que eu conheci mais usados por Deus neste país e no mundo. Ele não tinha apenas o dom de cura, ele tinha o dom de operação de milagres e maravilhas. É claro que ele recebeu de Deus, Marcelo, um enorme privilégio. Mas este privilégio se sustentou em cima de um preço. Um preço.
Então, quantas pessoas olhavam para aquela tremenda manifestação de Deus na vida dele e queriam ter aquela manifestação de Deus na sua vida, mas não queriam pagar o preço. João recebeu um privilégio, mas ele vai pagar um preço. Ele é perseguido. Várias vezes, os seus inimigos, que são os inimigos da cruz de Cristo, tentam matá-lo de diferentes maneiras. Não está escrito na Bíblia, mas a tradição diz que até um caldeirão de azeite fervendo foi um lugar onde o jogaram. Mas ele não morreu. E pior do que não morrer é ele ir ouvindo que os seus companheiros estavam sendo mortos. Só sobrou ele dos 12. E já com a idade avançada, quando os inimigos de Jesus viram que não dava para matar, ele era duro de matar. Mandaram para uma ilha chamada Patmos, uma ilha de rocha vulcânica, para onde eram enviados os maiores criminosos. Não tinha como fugir dali. Ali não tinha agricultura, não tinha atividade pastoril. E ele é mandado para morrer. E os seus inimigos, os inimigos da cruz de Cristo, os inimigos do Evangelho, dizem: agora nós acabamos com o João. Mas nem João sabia que tudo isso que ele estava passando era Jesus calibrando. Ele calibra uns de um jeito e calibra outros de outro jeito. Mas quando ele escolhe alguém, quando ele tem propósito com alguém, ele vai tratar esta pessoa, muitas vezes colocar essa pessoa debaixo de pressão. Essa pessoa será provada. E você sabe o que é que diferencia o carvão do diamante? A natureza deles é a mesma, mas o tamanho da pressão sobre aquela matéria-prima produz o diamante. A diferença é a pressão. E aí tem gente que não gosta. Claro, ninguém gosta. Eu não oro quando eu acordo: Senhor, manda uma pressão hoje. Eu não oro. Eu não conheci até hoje ninguém que orasse assim: Senhor, manda uma luta para mim hoje. Manda uma prova para mim hoje. Manda um aperto para mim hoje. Eu não conheci. Só que quando você diz: Senhor, me faz melhor, me dá o coração de Jesus, me faz uma bênção, me dá frutos que glorificam o teu nome, Ele atende a sua oração. E para que você produza os frutos que você pediu a Deus para produzir,
com o coração sincero, Ele começa a te calibrar. E muita gente que não entende murmura, reclama, para no meio do caminho, desiste, desanima, mas outros aguentam a pressão e vão em frente. São esses que vão chegar no lugar que tem que chegar. Esses, Deus vai terminar a obra que começou. João é apertado aqui, apertado ali, perseguido ali, preso ali, vai para a ilha de Patmos, e quando chega na ilha de Patmos, ele está do tamanho certo, na medida certa, para o quê? Para a revelação que Jesus vai trazer para ele. Então, quando as pessoas apostaram que ele tinha chegado no fim, ele tinha chegado no começo. O fim era o começo. Se João não tivesse ido para Patmos, provavelmente ele não estaria na estatura espiritual, não teria o preparo emocional, espiritual, para receber o nível de revelação que ele recebeu. Mas em Patmos, no lugar onde ele foi mandado para morrer, quando ele pensa que o seu ministério terminou e que não tem mais nada a fazer, ele disse: eu ouvi um som como de muitas águas. E quando eu me virei para ver quem falava comigo, os seus olhos eram como chamas de fogo, o seu cabelo branco como a lã, os seus pés reluzentes como latão. E Jesus, que estava na ilha de Patmos com João, disse a ele: João, venha, porque eu preciso te mostrar. Eu preciso te mostrar. E Jesus pega João e o leva para uma nova, para uma outra dimensão. Uma nova dimensão de revelação, uma nova dimensão espiritual. Eu podia parar aqui. O pregador primeiro prega para ele. Então eu primeiro estou recebendo uma mensagem do céu. Não é um pão dormido, que o pão dormido é bom, mas esse não é dormido. É um pãozinho quente que está chegando agora. Então, estou recebendo este pão e comendo primeiro. Essa mensagem está vindo primeiro para o pregador. E o que é que Deus está dizendo para o pregador? Fica tranquilo se eu estiver te calibrando, porque se eu tiver, enquanto eu estiver te calibrando, é porque eu não desisti de você. Agora o pregador recebeu e ele está compartilhando com a igreja aqui em Lençóis Paulista e região. Enquanto Deus estiver te calibrando, é porque Ele ainda não desistiu de você, Ele ainda continua acreditando em você, Ele tem um propósito com você, o seu trabalho, o trabalho dele na sua vida ainda não terminou. Então levante a cabeça, se está difícil, se está duro, se você não entende determinadas coisas, não se preocupe com isso, porque tem coisas que você não precisa entender. Foi isso que Jesus disse para Pedro: você só precisa estar no lugar certo, no centro da vontade de Deus. Levante a cabeça e continue andando, e continue caminhando, e continue avançando. O Espírito Santo, irmãos, é profissional. O Espírito Santo sabe ser Espírito Santo. Ele não é amador. Ele sabe o que está fazendo. E quando Ele começa a obra em alguém, Ele não começa nada que não possa terminar.
Se Ele começou a boa obra na sua vida agora, comece a glorificar o seu nome, porque se Ele começou, Ele vai terminar. 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 Agora, a revelação vem coisas maravilhosas, vem a carta às igrejas, a revelação sobre a geografia política e religiosa do mundo, a revelação sobre a geografia espiritual do mundo, e vem a besta, e vem o falso profeta, e vem o anticristo, e vem os juízos de Deus, e vem as trombetas de Deus, e vem os cálices da ira de Deus. E aí nós chegamos no capítulo 19, quando Deus dá um basta. E Ele lança a besta e o falso profeta no lago de fogo. E Jesus destrói o anticristo com o sopro da sua boca. E nós entramos no capítulo 20, que se cumpre a palavra apostólica, que diz: em breve, o Deus de paz esmagará o diabo debaixo dos vossos pés. E no capítulo 21 nós estamos chegando no fim. No fim. E Jesus fala para João: escreve o que eu estou dizendo, está terminado, acabou. Por que eu estou hoje com vocês com esse texto aberto? Meus irmãos, nós estamos vivendo um momento onde vocês estão vendo a ONU falando que precisamos de um governo mundial. Vocês estão vendo o Fórum Econômico Mundial em Davos dizendo que nós precisamos de um governo mundial. Vocês estão vendo o Papa falando que nós precisamos de um governo mundial. Nós estamos vivendo um momento no mundo em que a iniquidade está se multiplicando. Não é todo dia, é a todo momento. A injustiça, a impiedade, a desumanidade, até mesmo dentro das igrejas. E por um instante, a alma do justo fica como a alma de Ló, que morava nos portões de Sodoma. E a Bíblia diz que todos os dias a sua alma se afligia. Não tem ninguém aqui que seja cheia do Espírito Santo, que seja cheio do Espírito Santo, que a sua alma todo dia não esteja se afligindo. Porque quem é cheio do Espírito Santo, não consegue se sentir em casa mais nesse mundo. E é por isso que o Espírito Santo conversa com o nosso espírito
e do nosso espírito, começa uma oração espontânea, que não é na mente, é no espírito. Maranatá, Maranatá. Os crentes em Jesus, eles olham para o jornal e o espírito deles, Maranatá. Entra na internet, Maranatá. Há 2 semanas atrás, um senhor nas ruas de Brasília, andando pelas ruas da capital federal, dizia: a fome chegou, a fome chegou, me deem leite para eu levar para os meus filhos, a fome chegou, eu estou com fome. Ele é um no meio de 19 milhões, 110 milhões de pessoas no Brasil tem algum nível de insegurança alimentar. 19 milhões estão passando fome, 14 milhões estão desempregados. Não dá para você olhar isso se você tem Deus, se você tem o Espírito Santo. E o seu espírito, não é a mente, é o espírito naturalmente, espontaneamente. Maranatá, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Tem uma hora, tem um momento que parece, irmãos, que a mentira está ganhando. Parece que são as trevas que estão vencendo. Parece que é a impiedade que está triunfando. Parece que é Satanás quem está, por fim, tripudiando. Parece que a igreja está se enfraquecendo. Parece que a igreja está perdendo terreno. Mas hoje, meus irmãos, eu estou abrindo a Bíblia Sagrada para dizer a vocês que isso é mentira de Satanás. A igreja não está enfraquecendo, a igreja não está recuando, a igreja não está perdendo terreno. Na terra, Deus tem um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, e não tem um dia que no Brasil e no mundo a igreja não esteja saqueando o inferno e povoando o reino dos céus. A igreja está avançando, o reino está avançando. Lá no Afeganistão, os talibãs assumiram o governo. E agora eles estão entrando de casa em casa, de casa em casa. E quando eles entram numa casa e eles acham uma Bíblia, aquela família toda enforcada, uma Bíblia. Há mais ou menos 2 meses eu recebo um vídeo de um pai que chega em casa. Um pai chega na casa dele e a porta está aberta, ele entra em agonia. E os talibãs entraram ali e acharam uma Bíblia. E uma garotinha com 14 anos está enforcada na sala, sua filha. E eu tenho uma neta com 14 anos. E ele vai chorando procurar os outros filhos. E a sua filhinha, com 4 anos, está enforcada. E ele desespera-se. Eu tenho uma neta com 5 anos. E ele vai para o outro quarto, e o seu filhinho com 1 ano, bebê, no berço, enforcado. E eu tenho um netinho com 2 anos. Mas, irmãos, vocês acham que a igreja está diminuindo no Afeganistão? Que a fé está acabando? Não, não. O diabo não está conseguindo acabar com a igreja. Na China, o Partido Comunista obrigou a retirarem os aplicativos
da Bíblia, dos iPads, dos celulares. Lá é proibido. Muitos cristãos estão nos campos de concentração, mas você acha que a igreja está acabando? Está não. A igreja que mais cresce no mundo é a igreja chinesa. No Egito, você acha que a igreja está acabando? Não. Ela se reúne em subterrâneo. Irmão, não tem demônio do inferno que segure a igreja mais. Não tem demônio que segure a igreja. Não tem demônio que segure a igreja. No Brasil nós já somos mais de 50 milhões, quase 60 milhões de brasileiros que reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas em 10 anos nós vamos ser mais do que metade da população brasileira, por mais que o inferno não queira. Cheguei em Brasília e fui visitar a Anatel, que é responsável pela comunicação, pelas rádios, pelas televisões, pelas operadoras de telefonia. E quando eu entrei na sala do presidente da Anatel, a secretária abriu a porta, eu entrei, ela fechou a porta e o presidente disse: paz do Senhor, deputado. É crente. Aleluia. Aleluia. Eu estava num culto, numa grande igreja que eu amo muito em Brasília, e de repente no culto, numa hora do louvor, as luzes apagadas, chegou o presidente Bolsonaro e chegou a primeira dama, acompanhado de 6 ministros, todos crentes. Ela dobra o joelho, primeira dama do Brasil, dobra o joelho, tudo apagado. Eu estou na cadeira de trás e eu penso naquele momento: meu Deus, a primeira dama do Brasil está de joelhos dobrados diante de Jesus aqui. Ninguém segura a igreja. Ninguém segura a igreja. Ninguém segura a igreja. Meus irmãos, eu abro a Bíblia para dizer a vocês que se em algum momento parece que são as trevas que estão vencendo, a mentira que está ganhando, Satanás quem está triunfando, eu abro a Bíblia para lembrar vocês que no fim, quem ganha é a verdade, quem prospera é a luz. No fim, é o Cordeiro de Deus que pisa na cabeça da serpente. No fim, é o Cristo que destrói o anticristo. É Deus quem lança Satanás no abismo. No fim, é a besta e o falso profeta que são amarrados no fogo pela eternidade. Nós estamos indo em rota de colisão com o cumprimento de todas as coisas. E com isso eu fecho essa palavra e eu tenho que sair imediatamente. Com isso eu fecho essa palavra. Às vezes a gente não entende o capítulo 3, 4, 5, 10 da nossa vida. Não entende hoje, às vezes não entende amanhã. Mas o capítulo final já está definido. Já está definido. Sabe o que acontece no capítulo final? Deus sempre vence. Deus sempre ganha. E sabe o que mais? Quem está do lado de Deus, ganha com Deus, vence com Deus. Davi entrou numa peleja contra um adversário muito melhor e maior do que ele, mas ele estava do lado certo, e no final ele venceu. Qual é o lado que você está?
Se você está do lado certo, se você está do lado da palavra, se você está do lado do Pai, se você está do lado do Filho, se você está do lado do Espírito Santo, e você está sendo apertado, calibrado, fique firme. Pressionado, fique firme. Provado, fique firme. Enfrentando luta, fique firme. Enfrentando o diabo, fique firme. Enfrentando os demônios, fique firme. Passando por enfermidade, fique firme. Passando por crise, fique firme. Você não sabe de onde veio esse vento, fique firme. Você não precisa saber de tudo. Agora no final, se você está do lado certo, você já sabe como a história vai terminar. Você sabe como a história vai terminar. Levante a sua mão e glorifique a Deus. Levante as mãos e glorifique a Deus. Abra a sua boca e glorifique a Deus. Abra a sua boca e glorifique a Deus. Solte a sua voz e glorifique a Deus. Levante a mão mais alto que você puder e dê um brado de louvor ao Senhor nesta noite. Você sabe como a história termina. Você sabe como a história vai terminar. Você sabe como será o último capítulo. Está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, venha. Quem tiver sede, venha, e darei de beber de graça das fontes, plural, hein? Das fontes da água da vida. É melhor parar por aqui, mas não está parando de vir pão. Lembra o que Jesus falou para a samaritana? O que ele disse? Eu vou te dar a água da vida. Jesus é a fonte. Quando Jesus desceu do céu, ele era o quê? A fonte, no singular. Se eu pudesse, eu ia falar mais uma hora, mas não posso. Quando ele desceu, ele era a fonte no singular, a fonte. Jesus é a fonte da água viva. Mas agora no Apocalipse, no final, ele está falando assim, olha, vai beber das fontes. É plural, é mais do que uma. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva saltarão do seu interior para a eternidade. Aí é mais de uma fonte. Quem crê em mim, como diz a Escritura, é fonte também. Tem uma fonte jorrando em você. Tem uma fonte jorrando essa noite. Abra sua boca e deixa a água fluir. Deixa a água sair. Deixa a água fluir. Deixa. Vamos ficando em pé, meus irmãos. Vamos ficando em pé. Vamos ficando em pé, todos nós. Levante a sua mão mais alto que você puder. Emanuel. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor andou no meio do teu povo e anda hoje. Deu alimento para os famintos e alimenta hoje. Curou os doentes e cura hoje. Então cura, Senhor, os doentes aqui nessa noite. Batizou com o Espírito Santo e batiza hoje. Então batiza nesse momento com o Espírito Santo quem precisa ser batizado. Renova no Espírito Santo quem precisa ser renovado.
O Senhor perdoou os pecados ontem e continua perdoando hoje. Então perdoa aqueles que precisam ser perdoados. O Senhor levantou no passado e continua levantando no presente os teus filhos. Então levanta hoje quem precisa ser levantado. Te assenta, Jesus, sobre o louvor da tua igreja, sobre a adoração da tua igreja. E onde tiver agora um crente que te dê glória, um crente que te glorifique, um crente que te exalte, que saia de dentro do seu espírito e passe pela boca o louvor da sua adoração. Senta-te nesse louvor, receba o nosso louvor e a nossa adoração. Jesus, oh Jesus, transformador de carvão em diamante, glorifica o Pai na vida da tua igreja, na vida do teu povo, e nos ajuda na caminhada, para que sigamos firmes, animados, encorajados, espirituais, acreditando que estamos em rota de colisão com o tempo de cumprimento das tuas promessas para as nossas vidas. Abençoa o teu povo, abençoa esta cidade e abençoa o Brasil. É a nossa oração para a glória do teu nome. Amém. E graças a Deus. Amém. Meus irmãos, eu estou me despedindo de vocês. Obrigado, pastor Aparecido, obrigado, meus amigos, meus irmãos, meus companheiros. Até breve, se Deus quiser, se Deus permitir. A igreja de Jesus, até breve, se Deus permitir. Se Deus permitir. E se Jesus voltar antes que eu volte, a gente se encontra lá, tá bom? Eu amo vocês, pastor Aparecido. Do momento que o irmão permitir, Donizete já está ali pronto, o Raul também está por aqui pronto. No momento que o irmão autorizar, nós vamos sair. E aí eu vou pedir a compreensão de vocês. Eu tenho que correr para Arujá para pregar nessa manhã, na nossa grande Santa Ceia. Um abraço para vocês, eu espero vocês lá. Eu amo vocês em Jesus. Vamos ficar firmes e vamos até o fim, porque no fim Deus sempre... No fim Deus sempre,